Interpretar a Bíblia para pregar é algo que todo pregador iniciante precisa fazer, pois a interpretação bíblica fará com que você, que vai pregar a palavra de Deus pela primeira vez, extraia as lições do texto ou do livro que você irá usar como base da sua pregação e assim você possa abençoar os seus ouvintes com lições práticas para o dia a dia, extraídas diretamente da palavra de Deus. E muitos de vocês já disseram para mim, aqui nos comentários, lá no inbox do Instagram, que tem muita vontade de pregar no livro de Jonas. Então, neste vídeo aqui, nesta aula aqui, eu quero passar para você 3 lições para que você saiba interpretar a Bíblia para pregar, baseando-se no livro de Jonas. Então, pega papel, pega caneta, anote o conteúdo dessa aula, porque você vai sair daqui enriquecido e pronto para pregar pela primeira vez. Bora lá então? Quero te passar aqui 3 lições, 3 regras de interpretação para interpretar o livro de Jonas. E em primeiro lugar, uma primeira regra para interpretar a Bíblia, especialmente o livro de Jonas, é a seguinte: olhe para o livro de Jonas como um livro histórico. É isso mesmo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque hoje em dia há muitos críticos da palavra de Deus que afirmam que o livro de Jonas não é um livro histórico. E o que eu quero dizer com um livro histórico? Fatos que ocorreram no tempo e no espaço, numa determinada época. Eles afirmam que o livro de Jonas, por trazer uma história muito maravilhosa, a mentalidade atual do século XXI não pode ser verdade. Afinal de contas, como que um homem vai sobreviver num ventre de um grande peixe por 3 dias e 3 noites, depois ser vomitado na praia do mar e pregar a palavra de Deus? Não, isso daí só pode ser uma parábola, isso aí só pode ser uma ilustração, isso daí só pode ser no sentido figurado, não é real. E se você deseja pregar a palavra de Deus, baseando-se no livro de Jonas, você precisa olhar para este livro como um livro histórico, pelo menos por 2 motivos. Primeiro, porque o Antigo Testamento mostra que o profeta Jonas foi uma pessoa real, foi uma pessoa que existiu e inclusive que exercia um ministério profético normalmente antes de Deus chamá-lo para pregar em Nínive. Você quer ver isso? Vou te mostrar no texto bíblico, tá? Acompanha comigo aí na tela do seu celular, do seu computador, da sua TV. Olha aí que eu vou colocar o texto em tela. Veja só o que diz 2 Reis, que é um livro histórico, capítulo de número 14, versículo 25. Olha que interessante. Também quem? O rei Jeroboão II, e restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície. Olha agora, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de quem? De seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Hefer. Veja que interessante, então é dito para nós que Jeroboão II prosperou num certo aspecto do seu reinado porque Jonas havia profetizado isso. E esse Jonas é apresentado para não ter a discussão e a dúvida se está se tratando de outro Jonas na Bíblia. Não, o autor de 2 Reis é específico. É Jonas, filho de Amitai. E quando você vai para Jonas, o livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, é dito que Jonas é filho de Amitai. Então estamos falando aqui do mesmo profeta, tanto no livro de Jonas quanto no 2º livro dos Reis, mostrando que Jonas é um personagem histórico que existiu, lançando por terra essa teoria, essa acusação dos críticos de que Jonas é um livro simbólico e que o que está nele registrado não aconteceu. Mas o segundo motivo por que o livro de Jonas é um livro histórico está no Novo Testamento. E o que tem a ver o Novo Testamento com Jonas? Porque o Senhor Jesus usou o episódio de Jonas no ventre do grande peixe
Não é baleia, tá? A Bíblia não diz que era baleia. É no ventre de um grande peixe. Não sabemos que peixe é esse. Então, se você vai pregar sobre esse episódio, não vá pregar que Jonas foi engolido por uma baleia, porque não foi baleia, é grande peixe. E Jesus usa então esse episódio para falar a respeito da sua morte e ressurreição, dizendo que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Senhor também estaria 3 dias na sepultura e depois ressuscitaria. Mas eu vou colocar o texto aí na sua tela para que você possa acompanhar comigo, preste atenção. Olha o que diz Mateus capítulo 12, versículo 38 ao 40, acompanha comigo. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão de quem? Fala aí do outro lado, o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Ué, pastor Thales, mas aí, tá baleia, mas essa tradução está errada. A palavra no grego aqui não é baleia, tá? Não é baleia, é grande peixe. A nossa tradução é que está errada. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Deu para você entender? Então, se Jonas é mencionado como um personagem histórico, tanto no Antigo Testamento em 2 Reis, quanto pelo Senhor Jesus, usando ele como exemplo do que aconteceria entre sua morte e ressurreição, então nós devemos tomar o livro de Jonas como um livro histórico, como um fato que realmente aconteceu no tempo e no espaço. Para eu saber que você entendeu esse primeiro ponto, para você que quer aprender a interpretar a Bíblia, aprender a interpretar o livro de Jonas para pregar pela primeira vez, vai aqui nos comentários e escreve assim, o livro de Jonas é um livro histórico. Escreve aqui nos comentários. O livro de Jonas é um livro histórico, ok? Escreve aí, participa comigo dessa aula e não esqueça de anotar aí no seu caderno as lições que eu estou te passando e também as referências bíblicas. Mas em segundo lugar, uma segunda lição, um segundo passo para interpretar a palavra de Deus, para interpretar o livro de Jonas, para você que quer pregar pela primeira vez, baseando-se no livro de Jonas. Preste atenção, reconheça que o principal personagem do livro é Deus. É isso mesmo. Muitas vezes, quando olhamos para o livro de Jonas, nós temos a tendência de concluir que o principal personagem do livro de Jonas é Jonas. Só que não. Muita gente olha para o livro de Jonas e a primeira coisa que vem em mente é o grande peixe engolindo Jonas e depois vomitando na praia do Mediterrâneo. Também não é o grande peixe o personagem principal. Outros olham para o livro de Jonas e pensam que o personagem principal são os ninivitas, são os assírios. Não, também não são. Ué, pastor Thales, mas quem é então o personagem principal do livro de Jonas? Se não é o profeta, se não é o grande peixe, se não é os ninivitas. O personagem principal é o próprio Deus, é o Deus que está no controle de todas as coisas. E quando você examina o livro de Jonas, você percebe isso. Uma leitura atenta nos 4 capítulos de Jonas, você vai perceber e concluir que Deus é mais mencionado ali do que o próprio profeta Jonas, que Deus é mencionado ali mais do que os ninivitas, que Deus é mencionado mais do que o grande peixe. Deus é o personagem principal. Inclusive, o livro de Jonas começa no capítulo 1 com Deus falando, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, tal. Começa com Deus falando. Mas também vai terminar com as palavras do Senhor, com Deus questionando o profeta a respeito da sua misericórdia para com uma planta e a sua aversão, o seu ódio para com os ninivitas, tá? Então Deus começa falando no livro de Jonas e Deus
termina falando: Deus está no início, Deus está no meio, Deus está no final. Deus é o protagonista, é Deus que envia Jonas, é Deus quem manda a grande tempestade sobre o navio onde Jonas estava, é Deus quem prepara o grande peixe para livrar Jonas de morrer por afogamento, é Deus quem leva Jonas para a praia do Mediterrâneo, é Deus quem dá ordem para Jonas ir pregar, é Deus quem abre o coração dos ninivitas, é Deus quem confronta o profeta revoltado com a conversão dos ninivitas, é Deus quem questiona a misericórdia de Jonas, é Deus quem aparece do início ao fim. Então, se você vai pregar qualquer mensagem que seja no livro de Jonas, você precisa destacar que Deus é o seu personagem principal, porque senão você perde toda a temática do livro e principalmente coloca Deus de lado e coloca outra coisa em seu lugar. Deu para entender? Conseguiu compreender esse ponto aqui? Então corre aqui para os comentários de novo, é hora do seu exercício. Corre aqui nos comentários e escreve assim: Deus é o personagem principal do livro. Escreve aí: Deus é o personagem principal do livro. E falando em livro, eu quero aqui te fazer um convite muito especial. Quero convidar você a conhecer a livraria do Pastor Thales. É isso mesmo, a minha livraria com os melhores títulos para você, pregador iniciante, para você que ama estudar a palavra de Deus, livros que vão abençoar a sua vida e, claro, todos eles com frete grátis para todo o Brasil, tá? Eu trouxe aqui alguns títulos para mostrar para você neste vídeo aqui. Olha só. Primeiro título que eu quero recomendar para você é este livro aqui, Por que Tarda o Pleno Avivamento. Olha, esse livro aqui, você não tem noção do quanto ele me confrontou e vai confrontar você também. Esse livro aqui desperta você para a oração, desperta você para uma vida cristã mais robusta, mais maiúscula. Meu Deus do céu, esse livro aqui você não tem ideia. Para mim, está entre os 5 melhores livros que eu já li na minha vida, Porque Tarda o Pleno Avivamento, escrito pelo saudoso Leonard Ravenhill, tá? Um título da livraria do Pastor Thales, você pode adquirir hoje mesmo. Muito bom esse livro aqui. Tem este livro aqui também para você que quer dar os primeiros passos na teologia, Bases da Fé Cristã, do Wayne Grudem, sem dúvidas um dos maiores teólogos do século 21, ok? Um livro com uma linguagem muito fácil, muito simples de se entender, para você que quer dar os primeiros passos no estudo teológico. Pastor Thales, eu tenho o desejo de estudar teologia. Leia este livro aqui. Esse livro vai impactar você e vai ensinar tudo o que você precisa saber sobre teologia, tá? Muito bom mesmo. Outro título muito bom para você que quer entender a Bíblia. Olha essa obra aqui, que linda. Este livro, Como Entender a Bíblia. Aprenda a compreender e interpretar as Escrituras. Muito bom este livro aqui. Ó, capa dura, um livro com excelente acabamento, muito bom mesmo, tá? Através de uma linguagem fácil e acessível a iniciantes, o autor ou os autores ensinarão você a entender melhor a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Vão te explicar o que é parábolas, vão te passar regras de interpretação, tudo que você precisa saber para interpretar a Bíblia, tá? Mais um título da livraria do Pastor Thales. E também, deixa eu colocar para cá esses livros. E também, este último título que eu quero apresentar para você é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Tem assembleiano me assistindo aí? Se é da Assembleia de Deus, escreve aqui, ó. Eu sou. Se você é da Assembleia de Deus, escreve aqui. Opa, eu sou da Assembleia de Deus. Você precisa ler essa obra aqui. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Aqui, dentro desta obra, está o pensamento assembleiano. Se você é um pregador assembleiano, um aspirante a pregador assembleiano, e você não conhece a declaração de fé da sua denominação, não, você está muito aquém do que você deveria estar, tá bom? Você precisa ler essa obra aqui, ó. Uma linguagem fácil, acessível e que vai mostrar para você toda a teologia da Assembleia de Deus. Desde o que a Assembleia de Deus pensa sobre salvação, sobre pecado, sobre batismo com o Espírito Santo, sobre dons espirituais, sobre as últimas coisas, aqui está o pensamento assembleiano. Você precisa adquirir, se você é um bom assembleiano, você precisa adquirir essa obra e ler hoje mesmo, tá? Pastor Thales, como que eu faço para adquirir esses títulos na livraria do Pastor Thales? Seja o livro Entenda a Bíblia, seja o Bases da Fé Cristã, seja o Por que Tarda o Pleno Avivamento ou a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Como que eu faço para adquirir estes livros? É simples, você vai aqui abaixo na descrição, vai ter um link escrito assim, ó, Livraria do Pastor Thales, vai ter um link, você vai clicar ali e vai me chamar no WhatsApp.
vai estar também no primeiro comentário fixado, tá? E lá no WhatsApp você vai me dizer qual desses livros aqui você deseja adquirir, tá bom? Qual desses livros você quer? Pastor Thales, eu quero todos. Aí eu faço um desconto bem especial para você. Pastor Thales, eu quero um combo, eu quero a declaração de fé das Assembleias de Deus e eu quero o Por Quitar do Pleno Avivamento, eu quero esses dois. Chama lá no WhatsApp que a gente conversa, tá? Pode pagar no Pix e também no cartão de crédito, ok? Você só não pode ficar sem estudar. Se você tem o chamado para ser um pregador, você precisa ler e ler muito, criar o hábito da leitura, ok? E eu quero te ajudar, vem para a livraria do Pastor Thales, ok? Chama no WhatsApp, tô te esperando lá. Vamos então para o terceiro ponto aqui, para o terceiro passo, como interpretar a Bíblia. Eu estou te ensinando como interpretar a Bíblia, especialmente como interpretar o livro de Jonas. Em terceiro lugar, preste atenção, quando você for ler o livro de Jonas, você precisa prestar atenção nisso daqui. Olha só, tome nota da misericórdia de Deus em todo o livro. É isso mesmo. Então vamos recapitular o que vimos até aqui? Primeiro, você precisa olhar para o livro de Jonas como um livro histórico, ok? Segundo, você precisa perceber que Deus é o personagem principal em todo o livro. E em terceiro lugar, você precisa entender que o livro de Jonas é um livro que mostra a misericórdia de Deus para um povo ímpio, um povo perverso. Se você estudar, eu recomendo que você estude a história dos assírios, que são os ninivitas, no livro de Jonas, eles eram um povo muito cruel, um povo que trucidava os seus adversários, um povo sem piedade alguma. E olha que interessante, Deus manda Jonas pregar para esse povo violento, macabro. É para eles que Deus manda Jonas levar a sua palavra de juízo e de misericórdia, e eles se convertem. Então o livro de Jonas é um livro sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia demonstrada tanto para com o profeta de Deus que conhecia o Deus verdadeiro, poupando ele da morte por afogamento, preparando um grande peixe para ele pregar e cumprir seu ministério, e a misericórdia de Deus também para com os ninivitas. Quando Jonas prega, Deus abre o coração do povo para que o povo creia. Então o livro de Jonas é um livro onde você pode destacar a misericórdia de Deus para com aquele que está longe de Deus, a misericórdia de Deus para com aquele que já conhece a Deus, mas tem vivido uma vida de desobediência, que Deus é um Deus misericordioso e é um Deus que está pronto a dar a segunda chance para aquele que se arrepender. Para eu saber que você entendeu esse terceiro ponto, vai aqui nos comentários. É mais um exercício para você nessa aula. Vai aqui e escreve assim, ó. O livro de Jonas é sobre misericórdia. Escreve aí. O livro de Jonas é sobre misericórdia. Aí eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo, tá? Olha, pregue no livro de Jonas. É um livro que muitos poucos pregadores estão pregando. Pregue, ok? E aborde o livro de Jonas de acordo com esses 3 passos que eu passei para você que tem o desejo de interpretar a palavra de Deus. Não esqueça, dá uma passadinha na livraria do Pastor Thales, ó. Tem esses títulos aqui para você adquirir e começar o seu hábito da leitura hoje mesmo, tá? Frete grátis para todo o Brasil. Chama aqui no WhatsApp. Vai estar também o link no primeiro comentário fixado. Para você que chegou até o final desse vídeo, primeiro, parabéns por ter chegado até o final. E uma outra coisa, eu tô deixando essa super aula para você continuar aprendendo, tá? Corre para ela, porque vai fazer bem demais pro seu ministério.